Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos à palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 em diante. Vamos ler do 1 ao 13. Do 1 ao 13. Se Deus assim permitir, a gente fala desses versículos aqui hoje. Atos capítulo 2, versículo 1 ao 13. Está escrito assim: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estava sentada. Foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia e Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, Panfilha e Egito, parte da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, e todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilharam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: Que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: Estão cheios de mosto. Amém. Pai, essa tua palavra foi lida. Vamos aplicar aos nossos corações. Continua falando conosco nessa noite. Pedimos a tua bênção no poderoso nome do teu Filho Jesus o Cristo. Amém. Amém. Poderia sentar. Meus irmãos, Atos capítulo 2 é um texto que a gente gosta muito de meditar, principalmente nós que somos crentes pentecostais, né? Estamos do mover do Espírito, né? Do mover de Deus. Então nós meditamos muito nesse texto. É um texto que nós temos aí de cabeceira. Eu particularmente sei esses versículos do 1 ao 4, eu sei de cabeça, né? Eu recito ele na minha memória, está na minha mente, bem claro na minha mente. Porque nós estamos sempre meditando, né, nesses textos que falam sobre o mover do Espírito Santo. Mas nós finalizamos semana passada falando sobre a escolha de Matias, que foi o apóstolo que substituiu Judas, que Judas havia caído, né, havia pecado, e Matias então substituiu Judas no ministério apostólico por causa da sua queda. E logo em seguida, a Bíblia diz que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Isso quer dizer que no dia de Pentecostes, a igreja estava orando, desde a ascensão de Jesus, na verdade. Se vocês olharem aí, capítulo 1, volta um pouquinho aí no capítulo 1, versículo de número 14. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Ou seja, nesse dia, estavam perseverando em oração, né, os discípulos, os apóstolos e também as mulheres. Né? Então ali haviam cerca de 120 pessoas reunidas, orando, pedindo a Deus que se cumprisse a promessa que Jesus havia prometido. João capítulo 14, por favor. Versículo 16 e 17. João 14, verso 16 e 17.
Veja o que diz aí a Bíblia. Rogarei ao Pai e ele nos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, não o vê, nem o conhece. Mas pode conheceres, porque habita convosco e estará agora. Então, o que João está dizendo é que Jesus prometeu: eu pedirei ao Pai, ele nos dará outro Consolador. A palavra outro aqui no original não é outro de héteros, é outro de alós. Né? São dois tipos de. Porque no português é outro, mas no original grego são duas palavras. Uma palavra é héteros, outra palavra é outro no sentido alós. Alós significa outro da mesma espécie. Hétero significa outro diferente. Então, por exemplo, daí vem a ideia também da orientação sexual. Fulano é hétero. Quer dizer que ele se relaciona com pessoa de outro sexo. Então, nós somos héteros, que nós nos relacionamos com pessoas de outro sexo. O homem se relaciona com mulher, a mulher se relaciona com homem. Então, outro é de outra espécie, diferente. Heteros é a palavra. Agora, quando o texto bíblico fala sobre alós, ele está falando outro que é da mesma espécie. Ou seja, como se Jesus estivesse dizendo assim, eu vou pedir ao Pai, ele vai enviar outro, mas não é outro diferente de mim, não. É igual a mim. Ou seja, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Consolador. A palavra Consolador significa Paráclitos, no original. Paráclitos é como se fosse um advogado. A ideia do Paráclitos era alguém que, quando você ia ao tribunal romano, para você ser julgado, você escolhia alguém para ficar ao seu lado durante o julgamento e fazer a sua defesa. Era aquele que ficava do seu lado o tempo todo te ajudando na defesa e fazendo a sua defesa. É a ideia do advogado, Era chamado de Paráclitos. Ou seja, Jesus usou uma coisa que já existia para trazer à consciência dos discípulos o que seria o derramamento do Espírito Santo. Ele disse, primeiramente, ele vai ser outro, mas é igual a mim, é da mesma espécie que eu. Segundo, ele vai ser um Paráclitos, um Consolador, ele vai estar ao lado de vocês todo momento, ele não vai deixar vocês. Porque esse Paráclitos era alguém que não saía do lado da pessoa que estava sendo julgada até terminar o julgamento, ou seja, ele ficava ao lado, seja o julgamento ruim ou bom, tendo chance ou não, ele estava do lado. Quer dizer, momentos ruins ou bons, momentos fáceis ou difíceis, crises ou situações boas, o Paráclitos vai estar junto com vocês. Vai estar ao lado de vocês. E o que Jesus está nos ensinando, na verdade, é que o Espírito Santo, ele vai estar ao nosso lado. Momentos bons ou difíceis, momentos de crise ou momentos de abundância, ele não te abandona, ele está contigo todos os dias. Então esse é o Consolador que está conosco. A igreja, ela foi inaugurada no dia de Pentecostes, mas ela foi fundada no Calvário. Alguém diz assim, a igreja foi fundada no dia de Pentecostes. Não é certo falar isso. A igreja está fundada no Calvário. Quando Jesus morre na cruz do Calvário e ressuscita ao terceiro dia, ali está a fundação da igreja, ali está o início da igreja. Nós estamos fundados no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Mas a igreja foi inaugurada no dia de Pentecostes. Dia de Pentecostes. O que significa o Pentecostes? Pentecostes, irmãos, é uma festa tradicional em Israel que acontecia 50 dias após a Páscoa. Os irmãos sabem que o nosso calendário, no calendário nosso aqui, 40 dias após o carnaval tem a Páscoa, comemora-se a Páscoa. Mas no calendário judaico, 50 dias após a Páscoa,
realizava-se o dia de Pentecostes. Por isso que o nome é Pentecostes, 50. Penta vem de 50, Pentecostes. Era uma festa onde o povo de Israel se reunia e trazia os primeiros frutos da terra, porque era o tempo da colheita, onde começava a se colher aquilo que eles haviam plantado. Então era uma festa obrigatória, todo judeu tinha que participar do dia da expiação, da Páscoa e do dia de Pentecostes. Então neste dia aqui, haviam judeus de todas as partes do mundo inteiro reunidos em Jerusalém para participar dessa festa. E qual era o intuito de eles se reunirem para participar da festa? Trazer de casa os primeiros frutos. Porque havia uma lei em Israel, dada por Deus, que os primeiros frutos da terra pertenciam ao Senhor. São as primícias. Então, todos os anos o povo tinha que vir trazendo essas primícias, os primeiros frutos, a primeira colheita. Quando você ia começar a fazer a colheita, a primeira colheita era oferecida ao Senhor como oferta. Depois o povo colhia, então, para si, porque a atividade econômica naquela época era mais o plantio, a pecuária, né? A agricultura, a pesca, caça, fabricação de roupa, de lã e tal. Não tinha aquela indústria como temos hoje, né? Então, a maioria do povo vivia da plantação, então tinha que se plantar. Quando ia se colher, os primeiros frutos que a terra estava dando eram consagrados ao Senhor. Então o povo tinha que levar no dia de Pentecostes esses primeiros frutos ao Senhor. Era uma lei que se dizia em Israel. E, irmãos, Jesus, ele é estratégico, ele não é bobo, não. Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia diz que Jesus morreu na Páscoa. Ele ressuscita no domingo de Páscoa, certo? Isso quer dizer que todo o povo estava reunido em Jerusalém. E ele morre em Jerusalém, ressuscita em Jerusalém. Ou seja, todo mundo soube da sua condenação, e todo mundo soube da sua morte, e todo mundo soube da sua ressurreição. Todo mundo soube. Só que 50 dias depois, o povo estava reunido de novo em Jerusalém. Agora para trazer as ofertas dos primeiros frutos da terra. E no dia de Pentecostes, é o dia que o Espírito Santo, que Jesus escolhe para derramar o Espírito Santo sobre a igreja, para inaugurar a igreja. Ou seja, para que todos também ficassem sabendo que 50 dias atrás ele tinha ressuscitado e que agora a sua igreja estava sendo inaugurada. Ele escolheu um evento de grande porte para inaugurar a sua igreja. Ele não foi bobo, não. Isso é uma estratégia de marketing poderosa. Tinham pessoas do mundo inteiro ali. E por que o Espírito Santo desce justamente no dia de Pentecostes, irmãos? Porque os primeiros frutos da terra estão sendo entregues no dia de Pentecostes. É como se Jesus estivesse dizendo assim: os primeiros frutos da minha obra, da minha igreja, eu estou também consagrando a Deus neste dia, o dia de Pentecostes. A igreja ela é inaugurada no dia de Pentecostes porque ela representa os primeiros frutos da salvação de Cristo Jesus. É o Espírito Santo sendo derramado sobre a igreja e a igreja dizendo: estamos florescendo, estamos começando, são os primeiros frutos. É o renovo da terra, é o renascimento da terra, é o novo de Deus que está chegando, aleluia. A igreja é o novo de Deus, a igreja é o novo do Espírito Santo, é o renovo de Deus na terra, é o derramamento do Espírito em cada coração, em cada vida. Isto significa o dia de Pentecostes. E por isso que a Bíblia diz, cumprindo-se o dia de Pentecostes, significando que os primeiros crentes estavam sendo consagrados a Deus nesse dia.
Todos, como os primeiros frutos da terra eram consagrados, os primeiros crentes também estavam sendo consagrados a Deus. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E aí nós temos aqui algumas características, pelo menos 4 características de um avivamento. A primeira característica, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Significa que todos têm a mesma opinião? Sim ou não? Não. Nem todo mundo tem a mesma opinião. Todo mundo pensa igual? Também não. Significa que todos vão dar a mesma ideia? Também não. Estar unidos. O avivamento vem onde há unidade. Estar reunido no mesmo lugar não significa ter o mesmo pensamento, não significa ter a mesma opinião e não significa concordar 100% um com o outro. Significa estar no mesmo propósito. Eu posso até discordar de você, você pode até discordar de mim, mas nós temos que concordar com uma coisa: nós temos um propósito e o propósito está acima da nossa opinião. O propósito está acima da nossa razão. O propósito está acima daquilo que a gente pensa. Então você pode discordar de mim, eu posso discordar de você. Mas nós temos que entender que no final nós temos que estar com o mesmo propósito, porque nós estamos caminhando para o mesmo lugar, servindo ao mesmo Deus e para ir para o mesmo céu, morar juntos com o Senhor. Então, um só propósito. Eu não posso remar para a direita e você remar para a esquerda. Eu não posso querer remar para o norte e você para o sul. Eu não posso querer direcionar o meu carro para Japuíba e você para o centro. Nós temos que estar todos indo na mesma direção. Isso significa que às vezes a minha opinião não vai prevalecer. Às vezes a sua opinião não vai prevalecer. O que vai prevalecer é o propósito. O segredo para nós andarmos em unidade é nós colocarmos o propósito acima de nós mesmos. Eu posso estar até certo, mas se o propósito está acima de mim, eu deixo até a minha certeza de lado e vou em busca do propósito. O propósito é mais importante. O objetivo é mais importante. E qual é o objetivo da igreja? Qual o propósito da igreja? Por que nós temos essa igreja aqui? Por que ela está aberta hoje? Qual o propósito? Qual é o objetivo? A igreja, ela presta 3 serviços. Ela presta o primeiro serviço, pregação. Ela existe para ganhar almas para Jesus, para pregar o evangelho, para ensinar, para trazer a verdade da palavra de Deus nos nossos corações, para edificar, para transformar vidas através da palavra, através da pregação, do ensino. A igreja existe para pregar. Segundo, a igreja existe, segundo serviço da igreja, oração. A igreja existe para interceder. Jesus disse: a minha casa, disse meu Pai, será chamada casa de louvor. A minha casa será chamada casa de pregação. A minha casa será chamada casa de evento, casa de congresso, de festa. Não. A minha casa será chamada casa de conjunto. Também não. A minha casa será chamada casa de oração. Serviço da igreja, pregação. Segundo, oração. A igreja existe para interceder, para orar, para suplicar, para se quebrantar, para se derramar, para se colocar aos pés do Senhor. Intercessão. Segundo, terceiro serviço da igreja, adoração. Aí sim, vem a adoração. Primeiro, pregação. Segundo, oração. Terceiro, adoração. Quando você adora a Deus, você está prestando um serviço para Deus. As pessoas pensam que dar glória a Deus, falar aleluia e tal, e adorar o Senhor, é simplesmente um ato no culto. Não é, é um serviço.
Deus recebe a adoração como se fosse um serviço. Por isso que por diversas vezes você vai ver escrito na Bíblia que as pessoas serviam a Deus com orações, súplicas e jejum e adoração. Serviço a Deus, prestar serviço a Deus. Adorar é prestar um serviço a Deus. Orar é prestar um serviço a Deus. Pregar é prestar um serviço a Deus. De modo que nem todos são pregadores, nem todos são ensinadores, nem todos têm o ministério da intercessão, nem todos vão gostar de oração, porque oração é para poucos. Intercessão é para poucos, na verdade. Oração é para todos. Intercessão é para poucos. Mas adoração é para todos. Então ninguém pode dizer, eu não faço nada na igreja porque não tenho um cargo. Não. Você pode prestar 3 serviços para Deus: pregação, oração e adoração. 3 serviços. Pelo menos 3 serviços nós prestamos para Deus no culto de ensino. Porque você está aqui aprendendo a palavra, eu estou aqui pregando. Nós oramos e nós já adoramos. Então nós estamos prestando serviço para Deus aqui esta noite, como igreja do Senhor. Então, quando você pensa assim, eu não sirvo para nada, isso é mentira do diabo. Ah, eu não presto para, não faço nada, isso é mentira. Isso é mentira de Satanás. Você não presta para nada, não faz nada, isso é coisa do diabo. 3 serviços todo crente presta para Deus: pregação, oração e adoração. Estavam reunidos no mesmo lugar. O texto diz que veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa que estava sentada. Aqui tem uma linguagem poética. Porque, vejam bem, eles ouviram um som de um vento que enche a casa. Como que som enche uma casa? Se som não tem volume. Som não tem volume de massa. Você pode encher essa casa aqui de água, porque a água tem massa. Você pode encher essa casa aqui de terra, porque terra tem massa. Mas som não. Eles não ouviram um vento, não foi um vento que entrou. A Bíblia diz, e ouviram, e veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso. Veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso. Veio um som. Encheu toda a casa que estava assentados. Em outra versão, ela diz: então viu-se algo parecido. Peraí. De repente veio do céu um som semelhante a um rugido poderoso de vendaval, que encheu toda a casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. De repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa. Todas as versões, se não a maioria das versões, elas dizem que veio do céu um som e encheu a casa, encheu a casa, encheu a casa. Significando que aquele barulho veio e encheu, tomou conta do ambiente. Por que o Espírito Santo se apoderou do ambiente? Porque estavam todos reunidos no mesmo lugar. A unidade. Segundo passo, avivamento acontece de repente. Porque o texto diz, e de repente, quer dizer, eles não estavam esperando naquele momento. Eles estavam aguardando que a promessa se cumprisse, que o Espírito Santo descesse sobre eles e revestisse eles de poder. Mas eles não sabiam como seria, nem que horas que seria. Eles não sabiam que seria no dia de Pentecostes. Quem marca a data do avivamento é Jesus. Eu posso falar assim, vamos fazer um culto de avivamento aqui. Não acontecer nada. Posso dizer, domingo vai ter um culto aqui de avivamento. Quinta-feira, culto de avivamento. E não acontecer nada. Por quê? Porque quem marca avivamento
É o dom do avivamento. Avivamento não se marca. Avivamento não é um momento. A gente precisa entender, irmãos, que movimento é uma coisa, avivamento é outra. O que é o movimento do Espírito? O mover do Espírito é quando um pula, outro salta, outro profetiza, o outro recebe um milagre, é curado, o outro fala línguas estranhas, o outro interpreta. Isso é movimento do Espírito, isso é bom. Esse movimento, ele acontece como um sinal de um avivamento. Mas isso não é o avivamento. Avivamento é seguido de pelo menos algumas características. Primeiro, arrependimento. Precisa haver quebrantamento, choro, arrependimento de pecado, conversão de vida. Avivamento, para ser avivamento genuíno, precisa haver um derramar do Espírito. Avivamento não é produzido pela carne. Avivamento não é produzido pelo som da igreja, que vai tocando aquela música, vai tocando bateria, e o povo começa a pular. Isso não é avivamento, não. Isso é movimento artificial. Quando alguém está pregando e fica ali, e quando o pregador vai subindo e sobe aquele som junto, isso aí é para preencher a falta do glória a Deus e aleluia na igreja. Isso é coisa artificial, é coisa humana. Porque a igreja, quando sente desejo de glorificar a Deus, o Espírito toca na igreja e a igreja glorifica o nome do Senhor. Não precisa barulho, não precisa movimento, não precisa nada. A igreja sente o desejo de glorificar e a glória de Deus desce. Isso é avivamento. Avivamento é disposição para trabalhar, para fazer, para buscar almas. Então, pelo menos 3 coisas têm que acontecer: arrependimento de pecado, derramamento do Espírito e disposição para o trabalho. Isso é avivamento. Então, como é que eu sei que eu sou um crente avivado? Primeiro, você é um crente que se arrepende dos seus pecados? Você pede perdão a Deus todos os dias? Tem um teólogo que diz assim: se tem uma coisa que nós temos que pedir a Deus todo dia é perdão. É verdade. Todo dia nós temos que pedir perdão a Deus e nos arrepender do nosso pecado. Segundo, você é um crente que vive esse derramar do Espírito na sua vida? Ou você é um crente frio, estático? Não estou dizendo que você tem que pular, não, porque nem todo mundo vai pular, não. Pular pular, rodopiar, saltar, bater palma, isso aí é uma coisa que é do temperamento de cada pessoa. Eu estou dizendo de ser cheio do Espírito Santo, de você comprar e pagar. De você não ficar falando mal da vida dos outros. De você ter uma vida no altar. De você não ficar trazendo picuinha, intriga, fofoca, contenda para dentro da igreja. Você conhece um crente cheio do Espírito Santo, não é pelo tanto de língua estranha que ele fala, não. É pelo tanto que ele segura a língua dele. Teve um pastor chamado Jeremias do Couto, que uma vez ele dando um ensino na igreja, ele ensinou isso e eu aprendi, nunca mais esqueci. Poder é quando nós falamos em língua. Avivamento é quando nós seguramos a língua. Poder, dom é quando nós falamos em língua. Fruto é quando nós seguramos a língua. Então é isso aí, minha gente. O crente cheio do Espírito Santo, ele não é o crente que fica falando um monte de língua estranha, profetizando por aí, não. Porque falar língua estranha, profetizar, até o diabo faz isso. Tem um monte de espírito enganador aí profetizando. Está na Bíblia. A Bíblia diz que certa feita o rei foi consultar o Senhor, como ele estava em pecado, não estou lembrando qual o rei. Quando ele estava em pecado, aí os espíritos malignos disseram: quem vai lá profetizar na boca dos profetas? Se não me engano, foi Acabe. Profetizar na boca dos profetas para poder enganar o rei. Aí teve um demônio que disse: eu vou. E ele foi. E profetizou na boca do profeta e enganou o rei. Porque ele era um rei perverso. Profetizar, para a língua estranha, até o diabo faz. Isso não é sinal de que você é cheio do Espírito Santo, não. Ser cheio do Espírito Santo é o caráter de Cristo operando na sua vida.
Terceiro, você é um crente que está disposto para o trabalho? Para fazer algo para Deus? Prestar um serviço para Deus? Então você é um crente avivado. E todos foram cheios, e foram vistos por ele língua repartida como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Deixa eu explicar uma coisa para a igreja aqui. João capítulo 20, versículo 22. 21 e 22. João capítulo 20, versículo 21 e 22. O que está escrito aí? Por Jesus outra vez, Pai seja convosco, como o Pai me enviou, também eu vos envio. Verso 22. Havendo dito isto, assoprou sobre ele, veio meu Espírito Santo. Então, em João 20, 22, Jesus já depois de ter ressuscitado, a Bíblia diz que ele assopra sobre os discípulos e diz: recebei o Espírito Santo. Por isso que a gente não fica aqui soprando na cara das pessoas, não. Porque Jesus já soprou. Não precisa a gente soprar, não. Jesus já soprou já. Jesus soprou e disse para os discípulos: recebei o Espírito Santo. Aqui eles se converteram. Os discípulos só se converteram depois que Jesus ressuscitou. Pastor, onde é que está a conversão dos discípulos? João 20, 22. Quando Jesus assopra sobre eles, eles recebem o Espírito Santo. Aí você me pergunta, então o que aconteceu em Atos 2? Se João capítulo 20, versículo 22, Jesus está ressuscitado, sopra sobre os discípulos e recebe o Espírito Santo, em Atos 2 eles vão receber o Espírito Santo de novo? Como que vão receber uma coisa que já tinha recebido? Aí vem aí o entendimento que nós entendemos que em Atos capítulo 2 eles receberam um revestimento de poder. Então, o que acontece? Em João capítulo 20, versículo 22, é como se eles recebessem isso aqui, ó, a camisa. Só a camisa. Ou seja, o Espírito Santo veio morar dentro deles. Eles passaram a ser templo do Espírito Santo. Eles se converteram. Quando você aceita Cristo como seu Salvador, de verdade, você se converte, o Espírito Santo vem morar dentro de você. Independentemente de dom espiritual ou não, você é templo do Espírito Santo. Agora, o que acontece depois é que você recebe, como se você estivesse recebendo o paletó. Você recebeu a camisa, agora você vai receber o paletó. Em Atos 2, eles estão recebendo um revestimento. O que é revestimento? É vestir novamente. Então, eu estou vestido com a camisa, mas estou revestido com o paletó. Estou vestido 2 vezes. Então, eles receberam o Espírito Santo quando se converteram. Mas em Atos 2, eles estão recebendo a efusão do Espírito, o poder do Espírito. Estão recebendo a plenitude do Espírito, o enchimento do Espírito. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. É como se um fogo descesse sobre a cabeça deles e eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, a evidência de que você recebeu esse revestimento de poder é falar em línguas estranhas. É a evidência. Como que eu sei se alguém recebeu esse revestimento de poder ou não? Falando em línguas estranhas. Quando você vê a pessoa falando em línguas estranhas, você tem a certeza de que ele foi revestido desse poder. E começaram a falar em outras línguas. Então, irmãos, falar em línguas estranhas é para quem quer e é para quem crê. Não é para todos. Às vezes a pessoa até quer, mas não crê. Falta fé. Às vezes a pessoa até crê, mas não quer. É para quem quer. Tem que buscar. Tem que pedir, Senhor,
Me reveste desse poder. Eu quero ser revestido desse poder. É para quem quer, quem busca. E para quem acredita. Porque se você fica com medo, se você fica receoso, se você fica com... Ah, não, será que é da carne? Será que não é? Você coloca a dúvida. Quando você coloca a dúvida, a fé vai embora. Fé é certeza, fé não é dúvida. Então, revestimento de poder é para quem quer e para quem crê. Começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E aí o que é que está acontecendo? Em Jerusalém tem pessoas de todas as partes do mundo que no versículo 8, 9, 10 e 11 está dizendo aí as nações que estavam ali em Pentecostes, reunidas, representando em todos os lugares. Então em Pentecostes acontecem 2 milagres. Primeiro, eles falam em línguas estranhas. Segundo milagre, quem está passando na rua está ouvindo na sua própria língua. Então há o falar em línguas e a interpretação das línguas. Quem está passando está ouvindo não línguas estranhas, mas está ouvindo a sua própria língua. Aí começa aquele murmurinho, a Bíblia diz, e correndo aquela voz. É o terceiro ponto do que é o verdadeiro avivamento. Avivamento não é promoção pessoal. Quando você vê uma pessoa se promovendo, mostrando que ela está cheia de poder e fazendo aquelas extravagâncias todas, para demonstrar que ele tem muito poder, que ele tem muito na vida dele, ele não está cheio do poder de Deus. Está cheio de si mesmo. Porque o avivamento não é uma promoção pessoal. Avivamento não é para promover a mina, para promover a igreja, para promover os jovens, para promover as irmãs. Não, avivamento é para promover o nome de Jesus Cristo. Um crente que busca autopromoção através de um avivamento, ele quer fazer um espetáculo. Ele não entrega só uma profecia para a pessoa, ele faz um estardalhaço todo, faz um espetáculo. Ele não vai orar para alguém para ser curado, ele tem que fazer um espetáculo. Ele não vai expulsar o demônio, ele tem que pegar o paletó, passar o paletó para poder expulsar o demônio, pode dizer que o paletó dele está cheio do fogo. Isso é espetáculo. Jesus nunca ensinou a fazer espetáculo, ainda mais com coisa espiritual. Avivamento não é para promover ninguém, correndo aquela voz. O que quer dizer isso? Obrigado. Você não precisa que ninguém, e nem pedir para ninguém falar seu nome. Irmãos, eu prego desde 12 anos de idade, nunca pedi. Me indica aí. Me coloca em tal evento. Nunca liguei para pastor nenhum, me dá uma agenda. Nunca fiz isso. Nunca me promovi. Deixa a voz correr. Se tiver que alguém chamar você, o Espírito de Deus vai tocar e alguém vai chamar você. Se tiver que você ser alguma coisa, o Espírito de Deus vai te promover. Deixa Ele te colocar onde Ele tem para te colocar. Não precisa você se promover. Deixa que Ele te promove. Ele leva a voz. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma grande multidão. Deixa a voz correr. A Bíblia diz... Todos se pasmavam e se maravilhavam. Quando você deixa a voz correr, quando você não começa a se achar alguma coisa só porque Deus está te usando um pouquinho. Ah, não, Deus, eu sou profeta, sou homem de Deus, sou a mulher de Deus, sou isso, sou aquilo. Nós somos servos do Senhor. A glória sempre é de Deus. Jesus, quando operava em milagre, ele chegava para a pessoa e dizia assim, não conte isso para ninguém. Por que ele fazia isso? Sendo que ele era o Filho de Deus, ele era a pessoa que ele tem que ser divulgado. Porque ele estava mostrando para nós o seguinte, nunca busque aplauso, reconhecimento, nem promoção pessoal no reino. O reino ele tem um princípio de você sempre servir o outro, nunca você ser servido. O reino de Deus ele tem esse princípio de você servir, nunca ser servido. Sempre sirva. Nunca queira ser servido. Porque o reino de Deus tem esse princípio e a recompensa vem do Senhor.
E ele não deve nada para ninguém não, tá? Deve não. Vou terminar. Todos ouviram a falar na sua própria língua. E aí existem duas reações. Um avivamento, ele desperta alguns, mas ele confronta outros. As 4 marcas do avivamento. Ele desperta uns, mas ele confronta outros. Uns diziam: que coisa maravilhosa, estamos ouvindo as grandezas de Deus, se maravilhavam. O que está acontecendo? E outros diziam assim: o pessoal aí está bêbado. O avivamento provoca 2 reações. Olha que coisa interessante. Alguns são despertados, outros são confrontados. E como é que você age quando você é confrontado? Isso aí não vem de Deus, não. Isso é da carne. Ou você entende, Deus está falando comigo para me corrigir. Quando você é confrontado, o que é que você faz? Você diz que é coisa de bêbado ou você diz que é coisa de Deus? E foi o que aconteceu aqui. Uns disseram: que maravilha. Outros disseram: estão bêbados. Então assim é que funciona. Que Deus nos abençoe nesta noite e que o Espírito Santo aplique esta palavra aos nossos corações.